Olá a todos, meu nome é Denise Serafim, bem-vindos a mais um Web TV O Santa Ritense. Nosso programa de hoje está permeado de muita representatividade afro, ancestralidade e empoderamento. Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos hoje a Jéssica Lopes, que é aqui do nosso município, e ela vai fazer a sua apresentação, que é uma mulher potente, e hoje tem muita coisa legal para a gente aprender e para a gente, é lógico, desconstruir. Bem-vinda, Jéssica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi galera, meu nome é Jéssica, eu tenho 32 anos, nasci aqui em Santa Rita, porém cresci em São Paulo. Meus pais foram para São Paulo quando eu tinha 8 anos e eu voltei em 2016 para cá. Sou filha de uma mulher negra e de um homem indígena, sou uma mulher negra, crespa, bissexual. Tenho trabalhado aqui em Santa Rita como transista desde o final de 2016. Por formação, sou produtora multimídia, cursei produção multimídia, sou designer. Tenho especialização em fotografia gastronômica, atuo também como criadora de conteúdo gastronômico. Hoje é minha segunda fonte de renda, minha primeira fonte de renda atualmente é como transista. Possuo um espaço aqui em Santa Rita, home office, montei em casa, onde eu atendo hoje cerca de 150 pessoas, entre homens e mulheres. Trabalho de quarta a domingo, tenho cliente normalmente todos os dias, então eu atendo cerca de 25, 30 pessoas por mês e em épocas comemorativas isso pode dobrar ou triplicar. Já trabalhei de segunda a segunda, logo quando eu cheguei aqui. Felizmente minha carteira de clientes ela tem se expandido, assim, eu tenho conquistado cada vez mais pessoas para o meu espaço. Eu vejo hoje o meu espaço como um local profissional, porém também é um espaço de acolhimento, de empoderamento, é um espaço de aquilombamento, né? Importante dizer. Exato. Já que 95% dessas pessoas são pessoas pretas, na faixa etária dos 3 aos 80 anos. Então, eu trabalho com clientes aí de várias idades. Também atendo homens pretos, apesar da maioria serem mulheres. Eu acredito que hoje estamos ressignificando a ideia dos homens pretos usarem seus cabelos, né? Exato. Não só da mulher preta, porque a gente sabe das lutas e das dificuldades que foram até chegarmos nesse momento para as mulheres pretas, especialmente para as mulheres crespas. Mas para os homens pretos isso foi negado por muito tempo. Com também, certeza. Né? Então, hoje estamos num momento aí em que muitos meninos e homens já adultos se permitem usar seus cabelos e eu tenho feito parte desse processo também, felizmente, né? Então, acho que pelo menos um homem por semana eu atendo. Nossa, que ótimo, até porque, né, é muito comum, como a Jéssica falou, que nós, enquanto mulheres negras, a gente tem se desconstruído, né, nos encontrado enquanto mulheres pretas, né? E para os homens isso é muito violento, né? Porque a gente vê muito eles de cabelo raspado, não conhecem seus cabelos, é muito comum quando o cabelo cresce já raspar, e hoje a gente já vê já uma quantidade de homens negros, né, trançando o cabelo. Inclusive, desculpa interromper, imagina, que o homem negro é colocado para ele o fardo de raspar o cabelo desde o ventre, sabe? Porque muitas mulheres pretas, quando estão gestando, elas ouvem, né? Nossa, se for menina, como será que vai vir o cabelo? Se for menino, é bom que raspa, né? Eu acho que esse é o discurso que a gente mais ouve em relação a mulheres pretas que estão gestando e os cabelos de suas crianças que nem nasceram ainda, sabe? Sim. Então, para o homem preto é negada a ideia de ter cabelo, né? De usar os seus cabelos desde antes de nascer. Assim como vários outros estereótipos que são colocados para as crianças pretas desde antes de nascer, né? Então, a questão do cabelo é algo que nos atravessa desde muito antes de chegarmos aqui. E é triste, né? Triste. E estamos aí caminhando para essa desconstrução. Eu espero e eu acredito muito nisso. E me fala uma coisa, Jéssica, você tem 32 anos,
E começou a trançar com que idade? Pois é, a trança, ela sempre existiu, sempre esteve na minha vida. Eu cresci na família da minha mãe, que é uma família preta, tradicional, paulista, do samba e das festas, e também que sempre gostou de enaltecer a beleza, assim, com muito cuidado, né, com muito respeito, mas a gente sempre usou as tranças. E eu aprendi muito cedo com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas primas mais velhas a trançar. E com 13 anos, mais ou menos, eu já trançava o meu cabelo e de algumas pessoas, assim, do bairro, da escola, recebia um dinheirinho ali, né, na pré-adolescência para gastar na escola. Então eu comecei a afroempreender desde muito cedo, ali, já com 12, 13 anos. Fiz muita trança no cabelo do meu pai, porque minha mãe, quando eu comecei a trançar, ela não tinha tanta confiança assim, mas meu pai, né, pai é pai. Sim. Ele sempre permitiu, meu pai sempre teve cabelo grande, ele é um homem indígena, como eu disse, né, e sempre teve o cabelo grande, alongado, cacheado. Inclusive é uma questão que na infância e adolescência me atravessou de forma negativa, porque minha mãe tem o cabelo crespo e a gente sabe que o cabelo crespo ele é marginalizado, ele é considerado feio. Sim. E para criança isso é muito intenso. Então, quando eu era pequena, assim, eu me revoltava muito, brigava com Deus por não ter nascido com o cabelo do meu pai, sabe? E dentro desse processo, ainda assim, eu sempre gostei de cuidar do cabelo do meu pai, sabe? Ele sempre me permitiu brincar com o cabelo dele, então era como se fosse uma compensação, sabe? Então, foi isso, assim. E aí, de 13 até chegar em Santa Rita com 26, eu fazia essas tranças esporadicamente, nas pessoas da família, num amigo ou outro que eu conhecia, mas não atuava profissionalmente. Eu começo a trabalhar como transista de fato, afroempreender aqui em Santa Rita, né? Eu entendo que dá para levar isso como uma profissão, sabe? Entendo. E você sabe, assim, dizer qual o número de pessoas que você iniciou trançando? Quem são essas pessoas? Então... Eu comecei, a Denise foi uma das minhas primeiras clientes, inclusive. Estou Olha que pergunta provocativa. E a Denise, a Clara Deléo, que hoje também se encontra no coletivo, foi, acho que a primeira pessoa que eu trancei, ela gosta que eu lembre disso, porque ela sempre pontua. Realmente, ela já falou isso pra mim. Sim. E, enfim, hoje, dentre as pessoas que normalmente são mais conhecidas aqui em Santa Rita, a gente tem o Fernandinho, aí tem o time da Americanas que usa tranças, sou eu que faço o cabelo deles, tá? Inclusive, a Americanas me nota. Mereço um patrocínio. Claro. Mas... embelezando, é claro. Mas, enfim, rapidamente eu comecei a ter muito cliente, Sim. sabe? Eu começo em dezembro de 2016, de forma bem despretensiosa, né? Eu queria juntar um dinheirinho para ir para São Paulo, passar o fim de ano com a minha família. Então eu posto nas redes sociais que eu faço tranças nos grupos da cidade. E aí naquela época apareceram, que foi um pouquinho depois de ter feito o seu cabelo, ter feito o cabelo da Clara, assim, bem, uma pessoa ou outra que sabia que eu fazia, sabe? Teve a Maria Tereza também, foi uma das primeiras pessoas que eu trancei. E eu faço essa postagem, aparecem ali umas 5, 6 pessoas, eu levanto um dinheiro para ir para São Paulo passar o fim de ano, e quando eu volto em janeiro, tem muitas pessoas já me procurando, sabe? Olha que excelente. Porque existia uma carência desse tipo de serviço na cidade e na região. Com certeza. E aí, não te cortando, como você mencionou, né, que trançou meu cabelo, que eu fui uma das primeiras,
como isso é importante, né? Quando você fala que hoje tem 150 pessoas que você atende, 150 cabeças em que não só foram trançados, mas que foi resgatada a ancestralidade. Se 95% das clientes são pretas, né? Sim. E todo esse caminho nosso, enquanto coletivo negro que nós temos no município, se deu através do seu trabalho, porque você já atendia a população negra, né? Eu fui ser uma das pessoas que foi como primeira, mas que também iniciou aí essa aceitação das tranças, porque a gente vive um racismo estrutural muito forte, em que a gente até está longe das nossas origens. Então é esse resgate através, né, da nossa cultura. E eu gostaria, falando desse resgate, que você contasse um pouquinho de onde advêm as tranças, né, da origem das tranças. Certo. As tranças, sabe-se hoje, né, que as tranças elas têm origem africana. Existem papiros egípcios de 3.200 a.C. de pessoas trançadas já. Sim. Né? Então elas vêm da África, elas estavam em todo o continente africano e elas são trazidas para o Brasil através da diáspora. Sim. Né? Quando pessoas negras de África vêm para o Brasil, lá atrás, importante. Isso é importante que você falou sobre o Egito, porque as pessoas não imaginam o Egito como preto, né? O Egito fica na África, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a África é um continente com vários países, né? A África não é um paísão geral, com várias culturas. Sim. Inclusive as tranças, elas demarcavam diversos tipos étnicos, sabe, momentos religiosos, questões sociais de classe. Foram utilizadas também como penteados protetores por conta do clima, que é uma região toda quente. Então, as tranças elas foram utilizadas em África de diversas formas. Por isso existem tantos tipos de tranças, né? Hoje, claro, se expandiu muito mais, porque a gente vai pegando mais referência. Quando veio para o Brasil, pessoas de diversos lugares uniram também esses conhecimentos e as estéticas de trança, né, os diversos tipos de tranças, e foram aprendendo umas com as outras. E aqui no Brasil, especialmente, as tranças elas foram utilizadas de forma muito sábia pelos povos africanos como um elemento de resistência, sabe? Exato. Um elemento direto de resistência, porque a gente sabia que existia um regime escravocrata, né? Onde as pessoas pretas elas eram trazidas, retiradas de África e trazidas para cá para serem escravizadas. E por isso que nós dizemos pessoas escravizadas, não escravos, porque eles existiam, tinham vidas, famílias, sentimentos, né? Eles estavam numa condição de escravidão e dessa condição muitos conseguiam fugir, sair daqueles espaços de opressão e foram se construindo os que nós conhecemos como quilombos, né? Que eram esses locais de acolhimento das pessoas pretas que conseguiam se refugiar desses espaços. E através das tranças e os desenhos das tranças, que são geometricamente pensados, geometria também vem de África. Exato. Não só a matemática, a filosofia e todo o resto. Mas foi através desses desenhos de tranças que eles faziam mapas para as pessoas chegarem até o quilombo, e nessas tranças, nesses mapas, eles colocavam sementes para serem plantadas nesses quilombos, né? Então, como na cabeça das pessoas, as pessoas normalmente não dão tanta atenção, não se mexia, não se questionava, eles faziam esses desenhos de mapas nas tranças para terem o caminho ali para os quilombos, encontrarem de forma mais tranquila e levarem as formas de viver, né, os alimentos e tudo mais. Sim. E quando você fala a questão de quilombo, né, de ser resistência, nós sofremos um apagamento histórico e uma perda da nossa identidade, né, enquanto pessoas pretas. Isso, quando você diz que eles foram trazidos à força, a gente sabe que quando essas pessoas pretas entravam nos navios,
eram obrigados a perder o cabelo, raspavam o cabelo tanto de homem quanto mulheres. Então ali já se perdia a identidade, né? Você já não conseguia se reconhecer. Isso é um ato extremamente violento, né? Para nós, enquanto população negra. E saber disso, lembrar disso, e esse trabalho que você faz, né, com as tranças, de resgatar essa ancestralidade, de fazer com que pessoas amem também o seu cabelo, porque as tranças não substituem, né, o cabelo crespo. Na verdade, é uma extensão do nosso cabelo. É mostrar que com o cabelo crespo a gente tem muitas possibilidades, sabe? E eu acredito que esse processo de raspar a cabeça das pessoas era justamente porque se conhecia a importância de seus cabelos e as formas como eles eram utilizados, sabe? Para tantas coisas, o que representava. E esse apagamento, ele ocorreu e ocorre ainda de forma intencional para que a gente continue sem ter essa identidade. Então, a gente tenta fazer esse resgate hoje, graças à internet, que nos possibilita alcançar mais pessoas, né, e trocar mais ideias também, né? Eu acho que estamos num tempo de muita facilidade de se encontrar e se unir, se entender como comunidade e conseguir fazer também esses resgates, mas é bom a gente entender que tudo foi feito de forma proposital, sabe? Para que a gente não estivesse aqui, né, essencialmente por conta lá das questões eugênicas, né, de quando terminou o período de escravidão, mas para que a gente reflita sobre isso e entenda que esse resgate é necessário. Sim, sabe? certeza. Porque não dá pra gente saber para onde a gente vai se a gente não sabe de onde a gente veio. Exato. Quando você fala de questões eugênicas, acho que muitas pessoas não conhecem esse termo, mas é uma teoria que surgiu na França, que é uma teoria de embranquecimento. Então, se tinha um plano de, em 100 anos, embranquecer a população através do, vamos dizer assim, do relacionamento, né, interracial, né? Hoje a gente vê essa miscigenação, mas era um projeto, né, de que a gente, em 100 anos, não existisse mais. Sim, o Brasil foi o país, que é um país continental gigante, que mais recebeu pessoas negras em períodos de escravidão, né? Então, quando acaba, e também foi o último país a abolir a escravidão, quando acaba, eles se veem com um problema de ter um país que precisa ser construído e tem muita gente preta. Exato. Então, esse plano ele é para justamente eliminar essas pessoas. E nesse processo todo de pessoas que você trança, eu acredito que tem pessoas não negras que trançam o cabelo também. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a apropriação cultural, como você vê isso. Certo. Eu acho que a questão de apropriação, antes de tudo, a gente precisa entender que é uma questão estrutural, sabe? Quando a gente fala de apropriação cultural, nós não estamos falando sobre indivíduos, não estamos falando sobre pessoas não negras utilizando trança. Né? Até porque a gente entende que criação e criador se separam, sabe? O que a gente precisa compreender sobre isso é que quando se representa a trança, sabe? Quando você tem que passar a trança para outras gerações, né? Como eu posso dizer? Quando a mídia precisa expor a trança, sabe, através da publicidade, através dos filmes, através das novelas, ela precisa entender, as trancistas também, precisa ter uma responsabilidade muito grande com a origem, né, das tranças, sabe, para que essa história, tudo que a gente tem falado aqui, para que isso esteja muito claro, né, e não seja modificado. Porque muita coisa foi roubada do povo preto, com certeza, sabe? E dessa forma, justamente, de você pegar algo que é originário de África, é originário de uma cultura específica e transformar para vender, sabe? Entender que a apropriação cultural é uma ferramenta de capital, do capitalismo, sabe? Para lucrar mais. E a gente sabe que coisas, quando vêm de preto, de pessoas pretas, não vendem tão bem, sabe? Sim. Então, é
é bom estarmos sempre atentos para que essas ferramentas não sejam usadas para mudar a história da trança, sabe? Então, uma transista, alguém que está aprendendo a trançar, né? Alguém que hoje... a trança ela foi passada geracionalmente, sim, através da ancestralidade, foi como eu aprendi, mas hoje existem cursos, né? Existem pessoas ensinando na internet. E até hoje, mesmo no município, hoje nós temos mais pessoas que trançam, e é importante que tenha. E hoje existe um mercado por trás das tranças, né? Então é importante que esses futuros profissionais, essas profissionais que estão atuando hoje, tenham essa responsabilidade com a história da trança. Para que quando uma pessoa não negra sentar no seu salão, você consiga passar para ela a importância, sabe? Um pouquinho da história. É muito simbólico pra gente a trança. Ele realmente é um elemento de resistência, é uma joia, é uma preciosidade, sim, é uma das coisas que a gente conseguiu resgatar e ter, é o que nos linka com o passado, presente, que vai estar no futuro, com certeza. Então, é uma conexão, né? É necessário que se mantenha, sim, essa conexão. E a gente fala muito de Sankofa, né? A gente tem dito isso nesse período de trabalho, com o coletivo, que esse Sankofa é um pássaro em que ele tem a cabeça voltada para a cauda, significa que ele está indo para o passado para ressignificar o futuro, né? Então, esse trabalho das tranças também é a gente, né, fazer esse nosso resgate para ressignificar o nosso futuro e fazer com que isso vá para gerações futuras. Exato, né? Esse trabalho é importantíssimo. E Jéssica, a gente está na Semana da Mulher, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu ser mulher e essa sua conexão com as tranças, como que se deu? Certo. Eu cresci em São Paulo, nos anos 90 e 2000, e eu acho que como muitas meninas que cresceram em São Paulo nessa época, tiveram grande influência do hip hop, né? Que o hip hop ele chega no Brasil lá na década de 80 e nos anos 90 ele vem assim, nos trazendo um pouco dessa identidade preta também. Né? Porque, sabe, nos Estados Unidos eles tiveram outro tipo de construção racial, social, e pode-se dizer que eles se empoderaram de outras formas, né? E o hip hop ele traz muito isso. Eu costumo dizer que hip hop ele é um estilo, né, cultural preto muito completo, né? Porque você tem arte, você tem genialidade, inteligência, você tem potência, você tem confronto, sabe? Você consegue questionar sistemas, questionar poderes. E isso me deu uma força muito grande para usar minhas tranças, sabe? Por ter essa conexão, me senti muito confortável dentro do hip hop. Tive meu momento de fazer minhas rimas, de jogar basquete e break, enfim. E eu estava muito dentro disso tudo e as tranças me completavam muito, né, nesse sentido. E aí eu tento trazer hoje no meu salão um pouco dessa minha essência do hip hop, sabe? Através da estética do espaço. Então tem grafite, a gente está sempre ouvindo música, né, música preta, rap, os vários estilos que, né, vêm do rap, desde o nacional aos internacionais. E aí eu entendo assim, o poder de empoderar mulheres pretas através disso, sabe? Hoje eu acho que um dos meus objetivos principais é enaltecer e empoderar as mulheres através das tranças com essa minha base, sabe? Porque eu acho que além de tudo isso, o hip hop ele traz essa conexão direta com pessoas que estão sendo marginalizadas até hoje, né? Pessoas de periferia, né? Que gostam de artes que são tidas como as mais marginais, né? Então, ressignificar tudo isso e passar um pouco disso, dessa minha essência, para as mulheres também. E dentro desse processo eu me encontro com um movimento chamado mulherismo também. Dentro dessa minha construção e desse meu desconstruir também, né? Eu encontro o mulherismo que ele vem diferente do feminismo, que ele é um movimento criado por mulheres brancas para mulheres brancas. O mulherismo ele parte de mulheres pretas para as necessidades das mulheres pretas.
Então eu agrego um pouco desse conhecimento do mulherismo quando ele fala da nossa identidade enquanto mulheres pretas, da nossa estética, a valorização da nossa estética enquanto mulheres pretas, da importância que a gente tem em pensar no homem preto e nas suas vulnerabilidades também, sabe? Porque o homem preto, ele é pai, é filho, é esposo, sabe? Então não tem como a gente cuidar da mulher preta sem pensar no homem preto também. Sim. E nas suas necessidades, né? O mulherismo, ele fala muito sobre essa questão da comunidade, né? Do viver junto, né? Do aquilombar-se, né? Do aquilombamento, é muito importante. Então tudo isso foi me fazendo querer cada vez mais trazer essas referências e ideiazinhas para as mulheres que eu transo. E a gente vai trabalhando através da conversa, vendo um filme ou outro, porque uma trança às vezes pode levar 1 hora, mas pode levar 12 também. A gente assiste 2 ou 3 filmes. Eu gosto muito de trazer esses contextos, sabe? Sim. De filmes étnicos que tratem sobre questões raciais, séries, música, clipes. Então, dentro do meu espaço eu gosto de trabalhar isso. E também trabalhar questões várias, sabe? Porque pode ser um espaço respeitoso onde as pessoas podem descansar a mente de militante, sabe? Tem que ser. Porque a gente sabe que somos atravessados por diversas agressões diariamente. Então, às vezes a gente não quer falar sobre racismo. E precisa ser um espaço onde a gente vai assistir um filme da Disney, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É um espaço de conforto, respeito, carinho, cuidado, né? Que eu acho de afeto, de troca, sabe? Eu aprendo muito com as minhas clientes. Eu vejo que o transar me foi dado como um presente, sabe? Porque na minha formação em produção multimídia, fotografia, enfim, eu nunca teria um contato tão direto com pessoas pretas quanto eu tenho com as tranças, sabe? Eu nunca teria essa riqueza de trocas e energias e risadas, choros, como eu tenho no meu salão. Então, eu valorizo demais, quero passar para frente, acho muito importante toda essa ideia. O seu trabalho é maravilhoso. Gostaria só de falar, porque a gente vai encerrar logo mais, né? A gente vive numa cidade que nós precisamos dizer que ainda, né, infelizmente, tem um racismo estrutural muito forte, né? E muitas pessoas se queixam com a gente no coletivo com relação à estética, de que no trabalho não aceitam de tranças. E o que a gente gostaria de falar, né, a partir dessa sua fala, né, de toda a questão histórica, da ancestralidade, é que tranças não são meramente estética, mas faz parte de quem nós somos. Então é um direito, né, de nós podermos utilizar, até mesmo assegurado, nós somos assegurados, né? Existe um Estatuto da Igualdade Racial que fortalece essa nossa luta de podermos ser quem somos, né? Então, nessa Semana também da Mulher, onde você fala sobre esse recorte racial, de que existe o feminismo e o mulherismo, né? Que nós, enquanto mulheres negras, né, a gente se fortaleça para que a gente possa realmente viver como nós somos, né? Sim. E eu gostaria que você falasse assim, rapidinho para a gente, com relação aos mitos das tranças. Sim. Que a gente escuta muita coisa, né? Sim, e assim, entender a questão da mulher, mulher preta especialmente, sim. Entender nossas potências, sabe? Porque a África é matriarcal. Antes de sermos colocados num espaço patriarcal, que pensa em homens primeiro, a gente veio de um lugar em que mulher era poder, sabe? É muito mais do que é muito mais do que onde estamos, sabe? Que é uma base onde a mulher preta está abaixo de tudo. Sim. Então, trazer realmente essa força matriarcal afro para a nossa vida, para as nossas lutas, para nos encorajar. E sobre os mitos, assim, são vários. Acho que por estarmos numa cidade pequena, de interior,
onde tem pouca diversidade cultural, assim, no sentido de vermos poucas pessoas diferentes no nosso dia a dia, né, diferente de uma cidade grande, esses mitos eles se reforçam, né? São coisas que colocam pra gente como verdades e não são, como, por exemplo, que trança prejudica o cabelo, que quebra o cabelo, né? E não é uma trança quando ela é bem feita, um cabelo saudável, ela serve para ajudar esse cabelo a crescer, a proteger. A trança, ela, como eu disse anteriormente, ela é um penteado protetor, então vai ao contrário do que dizem. Pode-se lavar tranças, não sei de onde surge essa ideia de que não se pode lavar trança. Gente, trança é cabelo, cabelo se lava, né? Pessoas normais lavam cabelo e é isso. Sim. O que não pode é dormir com trança molhada. Mas Exato. Também não pode dormir com cabelo molhado, nossa mãe e nossa avó já dizia. Exato. Então é só manter o cabelo lavadinho, sequinho, não vai ter mau cheiro, né? Então isso reafirma que nós podemos utilizar as tranças em todos os lugares, independente do que nós fazemos enquanto profissionais, né? Já que elas são realmente uma extensão de nós, da nossa essência. Deixa eu ver o que mais podemos dizer sobre os mitos. Olha, mito não, mas eu acho que nesses últimos dias se falaram muito das pomadas com relação às tranças, sim. Ligaram as tranças, né? Exatamente. Eu acho importante a gente falar que realmente houveram casos isolados em que as pessoas elas tiveram, né, aquela irritação auricular e tudo mais. Só que é importante a gente entender que tudo quando parte de pessoas pretas e é negativo, é maximizado, sabe? Quando é positivo, é diminuído, é não visto, é invisibilizado. Então, dentro disso tudo que tem acontecido, é importante a gente estar sempre atento ao que a Anvisa nos diz, e ela já disse que não é responsabilidade das trancistas, tudo que tem acontecido, né? Produtos inadequados foram usados nessas situações específicas, né, de casos isolados, e eu acho que é uma preocupação, sim, porém, eu acredito que as mulheres transistas e os homens transistas responsáveis, eles estão atentos a isso, assim como as pessoas que fazem tranças também estão atentas. Então o alerta, ele tem que ser mais a essa questão de o que a gente está maximizando, sabe? Será que a gente está falando só porque aconteceu essa situação com pomada? Ou será que foi porque aconteceu em tranças, sabe? O quanto de racismo tem nisso? Então, eu acho que essas questões, elas são importantes da gente pensar. Sempre que a gente vê algo que é exposto como negativo, e mesmo caso situações isoladas assim, a gente tem que fazer essa reflexão para ver de onde vem essa nossa preocupação, sabe? Porque eu acredito que profissionais sérios, eles estão levando a situação a sério e respeitando todas as normas segundo a Anvisa tem nos passado. Exato. Maravilha. Muito obrigada, Jéssica, por você ter disponibilizado esse tempo para estar falando para a gente, né, de algo tão valioso, né, como a gente diz, muito empoderamento, representatividade, ancestralidade, e espero que vocês que estão assistindo repassem esse conteúdo para que as pessoas saibam realmente de onde advém, né, e da força que tem as tranças. E também procurem o trabalho da Jéssica, que é um trabalho maravilhoso, não é somente trançar o cabelo. Eu digo por mim, porque eu sou uma das primeiras clientes e eu agradeço, né, de verdade, né, tudo que eu aprendi, né, tudo que eu sou hoje também é devido a esse trabalho da Jéssica, então eu agradeço de verdade. E que a gente possa, a partir de tudo isso, né, desconstruir, né, ajudar a desconstruir as pessoas, né, fazer esse convite para a gente minimizar realmente, né, todas essas falas racistas que têm direcionadas às tranças, né? Então a gente agradece, muito obrigada a todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Agradeço o espaço e o tempo de todos.